Existem personagens femininas que bombam de forma viral e que param a internet, como a Ren. Existem personagens femininas que se mantêm resilientes com o tempo e que seguram o hype do seu anime, como a Kurumi. Mas você sabia que existe uma personagem que não precisa nem um pouco desses dois tipos de popularidade para se manter em alta? Porém ainda assim se mantém eterna e talvez intocável para sempre? E é sobre ela que vamos falar hoje, uma das personagens mais icônicas e marcantes dos anos 2010. A personagem que se tornou um logotipo de um arquétipo. A personagem que, embora criticada, é o motivo do seu anime ter sido uma das coisas mais impressionantes daquela década. Personagem que basta você pesquisar o arquétipo que ela aparece. E hoje, a nossa protagonista do vídeo é a icônica Yuno Gazai, a rainha Yandere do anime Mirai Nikki. Eu já fiz testes com 2 vídeos desse tipo de conteúdo. Primeiro eu postei o vídeo da Ren, e depois o da Kurumi. E vocês gostaram desse tipo de vídeo, onde eu analiso a popularidade das personagens femininas. E também é um tipo de conteúdo que eu gosto muito de fazer, e que merece ser discutido. E eu resolvi fazer uma enquete perguntando qual personagens vocês gostariam que eu trouxesse logo para o canal. E todas aquelas personagens são interessantes de se analisar, e a maioria escolheu a Yuno Gazai. E a Yuno é um caso muito interessante de se analisar, porque muita coisa na personagem mudou com o passar dos anos. Muitas percepções sobre ela mudaram, porém existe uma única coisa que torna ela única, facilmente reconhecida e uma palavra em específico que só de pesquisar ou falar, ela já é a primeira personagem que aparece como referência. Então sem mais demora, vamos ao vídeo. Mirai Nikki sempre dividiu opiniões, pois muita gente ama e muita gente odeia, porém ainda foi um dos animes mais populares de 2011. Não só de 2011, mas também um dos mais populares da década passada. Hoje ele já é um pouquinho menos popular. Não é que ele seja esquecido e não é mais famoso. Porém, ele já foi sim muito mais famoso, pelo menos fora do Japão, porque na casa dele não fez muito sucesso assim. E como é um anime de apenas uma temporada e um OVA menos conhecido, que é onde fecha a história dele, então o hype em Mirai Nikki acabou esfriando conforme os anos se passaram. Não foi algo que esfriou rápido, nem de longe, mas hoje já não é mais tão famoso como era antes. E no meio desse anime, tem um protagonista super criticado por ser passivo demais e sem muita atitude, personagens não tão memoráveis embora funcionais para a trama, mas no meio deles tem a Yuno Gazai, a personagem que carregou o anime nas costas, que assim como a Kurumi, é a responsável pela grande maioria querer acompanhar o anime, pois ela vende a obra, e é disparado a personagem mais popular de Mirai Nikki, mas também é mais famosa do que o anime. Aí vocês vão falar, ah, então a popularidade dela funciona igual a da Kurumi, já que ela também carrega o anime nas costas, e é mais famosa que ela? Não, nada disso. Superficialmente falando, pode até ser parecido, mas a forma como as duas se mantêm firme hoje, funciona de forma completamente diferente. Recomendo muito que assistam o vídeo da Kurumi depois de assistirem o vídeo da Yuno para entenderem como a Kurumi funciona diferente. Mas a Yuno é sim a alma de Mirai Nikki. Sem ela, o anime que já é criticado seria ainda mais esquecível. Tirando que no ocidente, ele é sim mais famoso que Date Alive. E mesmo a Yuno sendo fundamental pro hype, o anime ainda ficou super popular por um bom tempo. A Yuno é uma personagem extremamente famosa por seu design, por seu olhar, sorriso perturbador e principalmente por seu comportamento obsessivo. Isso faz ela transcender a obra. A Yuno é a maior referência do arquétipo Yandere, e ela tem exatamente todos os requisitos que faz esse arquétipo funcionar. Porém, ela não é 100% a maior representação do Yandere, mas sim a personagem mais famosa e marcante do arquétipo. Mas o que a Yuno tem em comum com Yandere que faz ela viralizar muito? Bom, a Yuno tem obsessão absoluta, intensidade emocional extrema, disposição para matar por amor e dualidade que vai de fofa para perturbadora.
Mas onde entra a parte que ela não é 100% pura? É essa aqui. A Yuno não é só louca por amor, ela também é calculista, manipuladora e estrategista. Isso faz ela fugir mais do yandere instintivo. Mas aí vocês podem se perguntar, por que então ela é a maior referência? Porque ela é a face do yandere. A Yuno é a melhor representação, porque as características que tornam ela yandere, ela representa com muita intensidade e super bem. Melhor até mesmo do que muitas personagens que são 100% yandere. Ela brilha perfeitamente bem quando é para representar, mesmo que ainda falte algumas características a mais nela. Isso torna a Yuno o símbolo absoluto do yandere. Isso torna a identidade dela imortal e nunca esquecida. Mas será que a Yuno conseguiu se tornar uma waifu hype viral? Sim, podemos dizer que a Yuno, assim como a Ren, conseguiu se tornar viral, pois ela representa requisitos que tornam uma personagem super explosiva e barulhenta. Tipo, ela é o marketing do anime dela, carrega nas costas o hype, muita gente só assiste Mirai Nikki porque ela está lá, provavelmente por já ter ouvido falar que ela é doida, e pela face icônica dela quando você pesquisar no Google e ver essa imagem doentia dela que transmite obsessão e intensidade. E ela já foi uma das personagens femininas mais comentadas da década de 2010, e com facilidade, tá? Já teve um grande auge, e já fez muito barulho na internet. Já foi a personagem feminina mais popular do My Anime List, no geral, por alguns anos. Já teve fortes presenças em discussões e rankings, como lista de melhores personagens femininas, personagens mais perturbadoras ou icônicas. E eu vivi aquela época pra dizer hoje que ela já foi até chamada de modinha. Seja por bem ou seja por mal, ela foi um ícone absoluto, e ainda é. Pois Mirai Nikki explodiu globalmente, e em questão de hype imediato, ele explodiu até mais rápido do que ReZero. E enquanto a popularidade viral da Ren é independente do hype de ReZero, porém ReZero também não depende da Ren para se manter em alta, e diferente de Date Alive que sem a Kurumi flopa, e depende muito dela para ter hype, a Yuno e Mirai Nikki conseguem se ajudar, pois a Yuno é o marketing da obra. É a que leva muitos a quererem assistir Mirai Nikki por pura curiosidade. Porém, enquanto ela atrai e mantém essa atração até o final, a história de Mirai Nikki, por mais imperfeita que seja, ela também se sustenta, pois é uma história muito frenética e movimentada. Coisas para se comentar nela é o que não falta. Além da Yuno, muita gente vai criticar o Yuki pela personalidade dele, podem acabar gostando da Nona e do Akize, podem apreciar a icônica opening Kuzo Mezoro Jihei, que é simplesmente uma das melhores openings de animes que viralizou muito na cultura otaku e na internet. Ou seja, tanto a Yuno quanto o anime funcionam super bem juntos, a sinergia faz sentido, mesmo que a Yuno também não precise do anime em alta para ser lembrada. Isso já separa ela das duas. Porém, diferente de como as coisas funcionavam na década passada, a década seguinte passou a ter pensamentos mais diferentes e fragilizados, que questionam mais do que apreciam. Pois nos anos 2010, a Yuno era a personagem incrível, a personagem que rouba a cena, a personagem de design marcante, a rainha yandere, e muita gente gostava desse jeito obsessivo dela, assim como criticavam o Yukiteru. Naquele tempo a Yuno era grandona, melhor personagem, best waifu, super amada, ainda que já tivesse um público que dividia opiniões sobre ela. Desde aquele tempo, o comportamento doentio dela já era criticado, e isso se intensificou ainda mais para os dias atuais. O que antes era legal, funcional, incrível e motivo de acompanharem a obra, hoje é mais cancelável. A Yuno é vista como tóxica e obsessiva, e tem comportamentos questionáveis que geram críticas e dúvidas, além da história com seus furos de roteiro, que já era motivo de crítica, até mesmo quando os pensamentos eram outro. Pois animes da década passada e animes anos 2000 eram muito mais ousados e exagerados, pois naquele tempo, a maioria não queria se ver no personagem, não queria que ele fosse mais real, pois ali eles sabiam que antes de tudo, aquilo era um anime. A intenção era propositalmente feita para ser exagerada e cartunesca. Então hoje talvez Mirai Nikki não funcionaria bem se fosse lançado agora. Quer dizer, ele funcionaria no sentido de ainda gerar discussões e polêmicas. Ele não passaria despercebido,
Porém, as críticas dominariam mais do que os elogios. A Yuno seria mais cancelada do que amada, pois durante a década passada, a Yuno, embora dividisse opiniões, ela era vista como a esposa ideal, aquela que os homens queriam ao lado deles. Tudo isso pela forma fiel e apaixonada que ela amava e como ela faz qualquer coisa por quem ela ama. Hoje ela é vista como tóxica, possessiva e perigosa, e uma companheira nada saudável para se ter por perto. Mas aí vocês podem perguntar, isso significa que a Yuno envelheceu mal? Calma lá. Dizer que ela só envelheceu mal é como desmerecer a personagem. A Yuno envelheceu mal como personagem, mas não como conceito. E ela ainda continua sendo extremamente icônica. Pois diferente de personagens virais como ela, que com o tempo perderam relevância, a Yuno nunca perdeu relevância. E é aqui onde entra o diferencial da popularidade dela. A Yuno se tornou uma representação tão grande e imbatível do yandere, que isso tornou ela imortal. O yandere entre os 4 principais arquétipos de derês foi o que mais envelheceu mal. Ele é o mais contido, o menos versátil e o único que não mudou de face com o tempo. Além de, claro, mal se tem personagens novos yanderes hoje em dia. Diferente do tsundere, do dandere e do kudere, que conseguiram se remodelar e trazer personagens dessas características com mais camadas e possibilidades novas. E deixaram de ser só um estereótipo igual eram antigamente. Já o yandere nunca conseguiu ir por esse caminho. E é exatamente aí que a Yuno leva uma vantagem surreal. Independente do yandere envelhecer mal ou a Yuno envelhecer narrativamente mal, ela continua sendo a maior referência do arquétipo. Ela é o logo principal dele. Basta você pesquisar yandere que você vai ver a imagem da Yuno, mesmo sem assistir Mirai Nikki. E a Yuno faz isso tão bem que nenhuma personagem desse mesmo arquétipo consegue competir com ela e superar ela. Não à toa que ela é elegida como a rainha yandere. E isso não é falsa impressão ou exagero, ela simplesmente é a rainha yandere. E nenhuma outra yandere divide esse palco com ela, e provavelmente jamais dividirá. A não ser que eles matem o arquétipo e usem uma nova característica que represente ele. E enquanto isso não acontecer, a Yuno vai continuar sendo dominante, reconhecida e um símbolo. Não importa se ela envelheceu mal como personagem, porque realmente a Yuno não é uma das personagens mais complexas, profundas ou padrão de personagem identificável, que é o que animes da década atual tendem a trazer mais. E é aí que ela se separa da Kurumi e vai por um outro caminho. E ainda tem gente que acha que a Kurumi também é yandere, mas não é, gente. A Kurumi tá longe de ser uma yandere. E a Gazai pode não ser hoje a personagem mais viral, a mais comentada, a mais comparada e pesquisada. Porém, seria exagero e ingenuidade achar que isso torna ela esquecível e que o tempo dela já se foi, porque isso tá longe de ser verdade. Pois sempre quando a palavra yandere surgir na cabeça, a Yuno vai ser a primeira personagem a ser lembrada. Nenhuma outra personagem bate de frente com ela quando se trata de dominar um arquétipo, pois os outros arquétipos possuem várias personagens icônicas que representam os lados deles. Agora yandere, meu caro, nananina não. Esse pertence só a Gazai, e tirar ela desse trono vai ser super difícil, porque dificilmente nas obras atuais vocês vão ver uma maluca obcecada, intensa e dominante como a Yuno. E se existir, vai ter características adicionais que não pertencem só ao yandere. E quando surgir essa personagem, vai ser automaticamente comparada com a Yuno. E ainda há riscos de levar o título de Yuno de pobre, se não conseguir representar direito o arquétipo. Ou seja, a Yuno não perdeu relevância, e talvez jamais perca. Ela é lendária e histórica. Não é impopular, apenas surgiram mais concorrentes fortes para serem tão comentadas quanto ela. Porém não do mesmo arquétipo. É uma personagem que também fez muita história na comunidade otaku. O hype dela, assim como o da Ren, deu uma esfriada com o passar dos anos, mas ambas continuam sendo lendárias e icônicas. Mas em consistência e resiliência, a Kurumi é a única que se mantém firme e forte das três. Mas afinal, onde é que a Yuno brilha diferente? Qual é o tipo de popularidade dela? Bom, com tudo que eu já falei, já deve ter ficado claro, né?
A popularidade da Yuno está ligada ao símbolo, à representação, ao conceito. O que torna ela única, atemporal e inesquecível é que ela compete em uma área onde ela não tem adversárias. A popularidade da Yuno não é por ela ter um feito histórico marcante ou por ela acompanhar a época e se adaptar. A popularidade dela é simbólica. Ela é a representação máxima de um arquétipo. Sem ela, o arquétipo não tem identidade, não tem logotipo. Isso torna ela eterna. Ela sempre vai ser lembrada como a Yandere máxima. Essa imagem dela aqui foi algo viral, algo que bombou, que gerou memes, foi reutilizado em outras personagens, foi o motivo de muitos assistirem Mirai Nikki, virou o contexto e idealização de Yandere. A Yuno não é versátil, não é a mais bem escrita, ela é estereotipada, exagerada e caricata. Mas é isso que torna ela uma personagem tão icônica, carismática e marcante. Ela envelheceu com honra. E o mais bizarro é que enquanto não tiver uma substituta dela, que é muito difícil de acontecer, ela vai continuar eterna, intocável, imbatível e dominadora máxima da área dela. Antigamente o impacto dela foi tão grande que qualquer personagem que parecesse perigosa já era confundida como a Yandere. A Kurumi inclusive foi uma dessas. E bom, se a Ren representa a explosão emocional, a Kurumi a consistência e resiliência, a Yuno representa o conceito e a identidade máxima. E essa é Yuno Gazai, uma personagem que viralizou, dividiu opiniões, amada por muitos e odiada por muitos, mas que se tornou um ícone absoluto, por ter se tornado um símbolo, uma referência e uma das personagens mais marcantes daquela década. Uma personagem que não depende de um momento marcante, ou de acompanhar a geração. Não é a mais resiliente, ou a mais impactante emocionalmente, mas é a única que virou um arquétipo sem igual. Virou um meme e referência cultural. Sua expressão com o olhar psicótico e o machado circulou muito na internet, fóruns e redes sociais da época. E até hoje é usada para representar a namorada obsessiva. E a Yuno foi tão grande em seu tempo que era praticamente impossível não comparar uma personagem perigosa com ela. A Yuno e Yandere viraram praticamente a mesma coisa. Enquanto Tsundere tinha a Taiga como representante máxima, mas hoje já tem novas representantes fortes, Kudere já teve a Rei Ayanami como representante máxima, mas hoje tem novas representantes fortes, Dandere teve a Hinata como representante máxima, mas hoje também já tem representantes fortes. A Yuno segue intacta e imbatível, sendo a única que não trocou de lugar com ninguém. Não foi só uma waifu viral por gerar discussões, por ser mais famosa do que seu anime, por entrar em rankings, também foi viral por dominar o arquétipo Yandere, sem ter concorrentes diferente dos outros deres. Ela pode até não estar mais no auge da popularidade dela, e hoje é mais lembrada com nostalgia e por fãs mais fiéis, mas ela continua sendo super influente. Ela é a Rainha Yandere.